Bom, gente, boa noite. Eu tô falar um pouquinho de regra de 3 para vocês se prepararem para o Enem. Meu nome é Gisele Dandara e eu sou professora de matemática do Faceduca. E vou fazer duas questões, uma de regra de 3 diretamente proporcional e uma de regra de 3 inversamente proporcional, para a gente poder ver as diferenças e saber como resolver cada questão. A primeira questão me fala o seguinte: uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar ao seu filho. Na bula recomendava-se o seguinte dosagem: 5 gotas, então eu sei que eu quero 5 gotas, para cada 2 quilos corporal. Então, a cada 2 quilos que a pessoa tinha, para cada 2 quilos que a pessoa pesava, eu colocava 5 gotas. Se uma mãe ministrou 30 gotas para o filho, a cada 8 horas, né, que é o tempo que ele me deu, mas não é importante essa informação, qual que é a massa corporal dele? Então, para 30 gotas, eu vou ter quantos quilos? Isso é regra de 3 diretamente proporcional, porque se as gotas crescem, o peso também cresce, o quilo também cresce. Como que a gente faz isso? Multiplica cruzado, a regra do x. Então, vai ficar 5x é igual a 2 vezes 30. 5x igual a 2 vezes 30. E aí, 5x é igual a 60. E eu passo o meu 5 dividindo para o lado de cá. X é igual a 60 dividido por 5. É difícil fazer essas contas de cabeça. 30 dividido por 5 dá 6. 60 é o dobro de 30, então vai dar 12. Certo? Então, alternativa letra A, 12 quilos. E a próxima questão, uma indústria de inversamente proporcional, uma indústria tem um reservatório de água com capacidade de 900 metros cúbicos. Quando há necessidade, vamos anotando as nossas informações, porque a gente consegue organizar na hora de resolver mesmo. 900 metros cúbicos, quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas. Então, 6 ralos e 6 horas. Então, aqui é capacidade, ralos e horas. O reservatório está cheio. Essa indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500, cujo o escoamento de água deveria ser realizado em 4 horas. Quando o reservatório estiver cheio, os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos já existentes. A quantidade de ralos novos do reservatório deverá ser igual a... vai ser o nosso x, o que a gente quer descobrir. Então, vamos lá. A quantidade de água, digamos assim, ela diminuiu. Consecutivamente, a quantidade de ralos também diminuiu. Só que o tempo para ser necessário, para escoer tudo, diminuiu. Mas aí a nossa quantidade de ralos vai ter que aumentar. Então, esses dois são diretamente proporcionais e esses dois são inversamente proporcionais. O que a gente faz? A gente coloca o x como evidência, coloca o que é diretamente proporcional ao x, do jeito que ele está ao mundo, do jeito que ele veio para a gente ao mundo, e inverte o que está inversamente proporcional ao x, multiplicando a nossa primeira, multiplicando aquilo que está diretamente proporcional a x. Então fica 4 sobre 6. X se manteve a mesma coisa, o que está diretamente proporcional a x também se manteve, mas aquele que está inversamente proporcional a x se inverte. E aí eu multiplico esses dois para achar x. Para fazer essa conta, eu posso cortar essa quantidade de zeros aqui, para ficar uma conta muito mais fácil. E fica 9 vezes 4, multiplicação de fração, 9 vezes 4 dividido por 5 vezes 6. 6x sobre x é igual a... Vou ver 5, 45, menos 9, 36. 9 vezes 4, 36.
E 5 vezes 6, 30. Aí eu vou fazer essa divisão, apesar de ser uma divisão bem chatinha de fazer. Ficaria... Eu fiz isso certo? Espero que sim. Ficaria algo próximo de 1, alguma coisa. Vamos fazer aqui no cantinho. 36 dividido por 30. Dá sobra 6. A gente bota o 0 e a vírgula, 1,2. Então, 6 sobre x é igual a 1,2. E aí eu passaria o x multiplicando para o lado de cá e 1,2 dividindo para cá. Eu vou apagar aqui para a gente ter um pouquinho mais de espaço. Então, ficaria 1,2x igual a 6. Eu passei o x multiplicando e passo 1,2 dividindo. X é igual a 6 dividido por 1,2. E a gente faz essa divisão. Como é que faz divisão de número decimal? 6 dividido por 1,2. Eu preciso sumir com a casa decimal. Então eu multiplico por 10 os dois. Vezes 10 vezes 10. Fica 60 dividido por 12. Isso dá 5, que a gente viu na outra questão que a gente fez. Então, o número de ralos que eu vou precisar é a letra C, número 5. Gente, espero que tenham ficado claro as duas questões, tanto a diretamente proporcional, tanto a inversamente proporcional. E desejo toda a sorte do mundo para vocês fazerem o Enem. Sei que vocês se prepararam durante um ano todo para conseguir fazer essa prova. E eu acredito na capacidade de vocês, então vai dar tudo certo. E do fundo do meu coração, boa sorte, boa prova. Eu acredito em cada um de vocês. Boa tarde. Para essa última parte final, eu vou dar uma revisada nesses processos de reação ácido-base. A primeira coisa que você tem que se entender é que ácidos são espécies que liberam H+. Ou seja, eles contêm a capacidade de ionizar em meio aquoso, ou seja, em água, liberando H+. O H+, a gente pode estar chamando ele de íon hidrogênio, porque ele é o hidrogênio, ou de íon próton mesmo, porque ele é o próton. Basicamente, o hidrogênio menos um elétron, o H+, vai ser um próton. Os ácidos têm sabor azedo, eles conduzem eletricidade, ou seja, eles são eletrólitos. E exemplos de ácidos ali embaixo a gente tem o ácido acético, o ácido sulfúrico, o ácido clorídrico, o ácido fluorídrico, o ácido nítrico, o ácido fosfórico e o ácido carbônico. Uma coisa que a gente tem que entender é que um ácido só é ácido em meio aquoso. Ou seja, se eu tenho o HCl gasoso, eu vou ter o cloreto de hidrogênio. A partir do momento que eu tiver o cloreto de hidrogênio, jogar esse gás na água, ele vai estar formando ácido clorídrico. Às vezes, eu vou colocar o próton H+, reagindo com a água, só pela representação, formando o íon hidrônio, o H3O+. Isso é meio que uma representação, porque, em verdade, se a gente for extremamente criterioso, o H+ nunca vai estar sozinho, ele vai estar sempre com alguém. Ácidos podem ser divididos em dois grupinhos, os ácidos fortes e os ácidos fracos. Ácidos fortes são aqueles que se ionizam completamente, em meio aquoso. Exemplos de ácidos fortes são basicamente todos os ácidos halogênios, a 17ª coluna da tabela periódica, com exceção do ácido fluorídrico, ou HF, mas todos os outros, ácido clorídrico, ácido bromídrico e ácido iodrídrico, são ácidos fortes. Ou pode ser também os oxiácidos, ou seja, ácidos que vão ter oxigênio no meio da molécula. Ácidos que contêm oxigênio, se o número de oxigênio menos o número de hidrogênio for 2 ou mais, eu vou considerar ele forte. Por exemplo, ali embaixo a gente tem o ácido sulfúrico, o H2SO4. 4 oxigênios, 2 hidrogênios. 4 menos 2 dá 2, ou seja, um ácido forte. Ou o ácido perclórico. 4 oxigênios, 1 hidrogênio. 4 menos 1 dá 3. Maior do que 2 é forte. Em geral, os ácidos terminados em ico tendem a ser fortes. Outra maneira da gente ver também se um ácido é forte ou não é olhando pela seta. Se for uma seta única aqui, por exemplo, aqui eu tenho o HCl aquoso, mais a água gerando H3O+, mais Cl-,
seta única, ou seja, é um ácido forte. O mesmo vale aqui para o exemplo do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico aqui reagindo com 2 moléculas de água liberando 2 prótons, ou seja, 2H3 ou mais, e o íon sulfato em meio aquoso. Ácidos fracos são aqueles que não ionizam completamente, ou seja, eles estabelecem um equilíbrio químico com a água. Exemplos de ácido fraco vão ser basicamente todos os ácidos orgânicos e os ácidos provenientes do carbono. Aqui de exemplo a gente tem o ácido cianídrico, o ácido acético, o ácido benzoico, o ácido carbônico. Ou os oxoácidos, que o número de oxigênio menos o número de hidrogênio for 1 ou 0. Aqui, por exemplo, a gente tem o ácido bórico, H3BO3, 3 menos 3 dá 0. O ácido fosfórico, H3PO4, 4 menos 3 dá 1. Em geral, os ácidos fracos terão a terminação oso. A maioria das terminação oso serão de fato ácidos fracos, mas como, por exemplo, o exemplo do ácido fosfórico, ele termina em ico e ele é um ácido fraco. Apenas de um jeito mais fácil da gente ver é pela mera estabelecimento de um equilíbrio químico. Aqui, por exemplo, a gente tem o ácido acético. O ácido acético em água forma um equilíbrio químico entre acetato e o hidrônio, seta dupla. O mesmo vale para o ácido fosfórico, formando aqui também a seta dupla. É mais fácil eu considerar que se eu tenho uma seta simples, eu vou ter uma ionização completa. Se eu tenho uma seta dupla, nem todo mundo vai estar ionizado ao mesmo tempo. Eu vou ter um equilíbrio químico. Consequentemente, se eu tiver um equilíbrio químico, eu vou ter um ácido fraco. O oposto a um ácido é uma base. Daí vem o contexto de reação ácido-base, uma reação de neutralização. Bases são espécies que recebem o íon H+. Inicialmente, a gente vai tratar todas as bases como sendo hidrônios, que são basicamente espécies que vão ter metais e OH. Um exemplo aqui embaixo de base é o NaOH, finalzinho de OH. Em água, ele vai se dissociar entre Na+, mais OH-. Repara que, tipo assim, quando a gente fala em ácido, a gente fala de ionizar. Os ácidos não são íons, eles virarão íons em meio aquoso. Já os hidróxidos já são íons. O Na+ já é um íon, o OH- já é um íon. A ligação entre eles é uma ligação iônica. Em água, eles só vão estar dissociando. O OH-, quando reage com o hidrônio ou até com H+, vai estar formando em água. A maioria dos hidróxidos, que são as bases que a gente inicialmente está falando, são insolúveis em água, ou seja, eles não são muito interessantes para a gente usar como bases. Em maioria, todos os hidróxidos vão ser condutores de eletricidade e bases, em geral, têm características por serem escorregadias, como o sabão, por exemplo. Em geral, bases são indicadores de gostos amargos. Não quer dizer que todo gosto amargo é proveniente de uma base, mas teoricamente bases dão gosto amargo. Exemplos de base. Aqui embaixo a gente tem NaOH, hidróxido de sódio, KOH2, hidróxido de cálcio, NH4OH, hidróxido de amônio e PbOH4, que é o hidróxido de chumbo. Para a gente considerar se um hidróxido é uma boa base ou não, primeiro eu tenho que considerar se um hidróxido é relativamente solúvel em água ou não, porque para ele atuar como uma base, ele terá que estar no meio aquoso. Os hidróxidos dos metais alcalinos, ou seja, a primeira coluna da tabela periódica, em geral, são todos solúveis em água. Além dos hidróxidos de metais alcalinos, solúveis em água nós temos o hidróxido de amônio, que é o NH4OH. Os hidróxidos que são intermediariamente solúveis em água são os hidróxidos da segunda coluna da tabela periódica, que é basicamente o hidróxido de cálcio ou o hidróxido de bário. Os demais hidróxidos, em geral, são insolúveis em água. Não quer dizer que eles não vão ter alguma solubilidade mínima se eu insistir bastante jogando eles em água. Mas eles não vão ser relativamente tão boas bases porque a solubilidade deles, o KPS deles, é muito baixo. A partir do momento que eu considero a solubilidade, eu vou partir daí somente eu vou estar considerando se é uma base forte ou uma base fraca. Uma base forte, análogo a um ácido forte, vai ser uma base
que dissocia 100% em meio aquoso. Exemplo disso a gente vai ter as bases dos metais alcalinos, da primeira coluna da tabela periódica, e dos metais alcalinos terrosos, que é a segunda coluna da tabela periódica, com exceção do hidróxido de magnésio e do hidróxido de berílio, que não vão ser não são nem tão solúveis, nem bases tão fortes. O que tornaria uma base forte seria a dissociação completa do OH-, ou seja, se eu jogo 100 gramas de NaOH, todos esses 100 gramas vão estar dissociando em água. Consequentemente, eu vou ter uma base completamente de OH- no meu meio aquoso. Uma base fraca, também análoga a um ácido fraco, é aquela que vai formar equilíbrio químico em meio aquoso. Um exemplo disso é o hidróxido de amônio, e ali a gente tem o hidróxido de zinco também como exemplo. O que seria formar um equilíbrio químico? Seta dupla, análogo ao que é um ácido fraco. Outro exemplo de bases fracas no geral, que a gente geralmente esquece na nossa vida, é a amônia e as aminas. Todas as aminas conseguem atuar como base, ou pelo menos a grande maioria, e a amônia também consegue atuar como base. Tanto a amônia quanto a amina vão estar atuando como bases fracas, ou seja, elas estarão estabelecendo o equilíbrio químico em meio aquoso. São assim consideradas as bases orgânicas. Nisso, a gente tem que entender o comportamento da própria água. A água consegue se autoionizar consigo mesma, ou seja, a água reage com outra molécula de água atuando como um ácido. A aguinha consegue pegar o H+, da outra molécula de água, formando H3O+. A aguinha também consegue receber o H+, da própria moléculazinha de água, formando o OH-, ou seja, a água consegue atuar tanto como base, tanto como ácido. Nisso a gente vai chegar à conclusão que ácido e base não são estados intrínsecos a uma molécula ou intrínsecos a algum composto. Eles dependem de como eles estiverem reagindo em uma reação química. O ácido vai ser a pessoa que estiver liberando o H+. No caso aqui, a água reagindo com a amônia, ela libera o H+ para a amônia e então ela é o ácido. A amônia, como recebe o H+, é a base. Ou a água reagindo aqui com o ácido carbônico, como a água recebe o H+, ela será a base. Como o ácido carbônico libera o H+, ele será o ácido. Depende do meu composto e depende do meu meio. Às vezes eu vou ter questões que o ácido fraco poderá estar agindo como uma base para um ácido forte. Da autoionização da água, eu também vou chegar em um equilíbrio químico, como eu tinha dito anteriormente. Duas moléculas de água podem reagir entre si, liberando OH- mais H3O+. Isso forma um equilíbrio químico. Eu posso calcular essa constante de equilíbrio. Em condições padrões, ou seja, 25 graus Celsius em 1 bar, essa constante de equilíbrio vale 10 elevado a menos 14. Como toda a minha fonte de H3O+, e de OH- é a mesma, eu consigo simplesmente jogar uma raiz quadrada aqui, porque H3O+, vai ser igual à concentração de OH-, e eu chego que a concentração de H3O+, é igual a 10 elevado a menos 7, e a concentração de OH- também é 10 elevado a menos 7. Como esses números são muito pequenos e são relativamente difíceis de trabalhar, eu posso simplesmente jogar uma função menos log. O menos log, por exemplo, de H3O+, menos log de 10 elevado a menos 7 é 7. Menos log de 10 também, de OH-, que também é 10 elevado a menos 7, também será 7. Daí, eu vou tirar a função pH. Daí, eu vou conseguir criar a minha escala de pH, que é a escala que geralmente eu sei que 7 é neutro, abaixo de 7 eu vou estar em um pH ácido, e acima de 7 eu vou estar em um pH básico. A escala de pH é uma escala que a gente geralmente está habituado. Também tem a escala de pOH, que seria o análogo, em vez de eu pegar o H+, eu vou estar pegando o OH-. Se eu tiver 7, eu também terei neutro numa escala de
pOH, assim como a escala de pH. Menos de 7 em uma escala de pOH será básico, mais de 7 será ácido, porque eu estou considerando o oposto. É muito raro considerar a escala de pOH, mas ela também existe. A soma da escala de pH mais pOH vai ser sempre 14, independente de qual seja o meu meio. Para eu poder ver se o meu meio é ácido ou básico, em vez de eu pegar, contar H+ por H+, eu vou estar considerando indicadores de ácido-base. O indicador de ácido-base mais comum e que a gente está mais acostumado a ver é a fenolftaleína, que é essa molécula bonita, grandona aqui. Em meio ácido, ela é basicamente incolor, eu não vou ver alteração nenhuma. Porém, em meio básico, ela é lilás, um roxo assim. Assim, eu consigo ver, por exemplo, uma titulação quando eu vou chegar no meio básico, porque inicialmente eu não vou ter alteração nenhuma do meu meio, ele vai estar incolorzinho, o meu líquido de água vai estar cor de água, que é basicamente transparente, ou não, dependendo da água que você estiver bebendo. Mas no exato momento que o meu pH começar a ficar básico, a minha água vai ficar roxa, que é uma indicação que eu vou ter um ponto de viragem. Outro indicador de pH que a gente está relativamente acostumado é a folha de tornassol. Em meio ácido, ela é vermelha. Em meio básico, ela é azul. A folha de tornassol é literalmente uma fininha, um pedacinho de papel que a gente enfia lá na aguinha e vê, dependendo da cor que ela ficar, qual vai ser o meio da minha água. Ela é um indicador talvez mais rápido, mas menos preciso. O composto de uma reação de neutralização, uma reação ácido-base, ou seja, ácido, uma reação entre um ácido e uma base, é um sal. Eu tenho talvez um dos mais velhos jargões da química que ácido mais base gera sal mais água. Ou seja, uma espécie do tipo HA, que seria um ácido, mais um BOH, que seria uma base, vai formar um composto AB, mais H2O, que é água. Exemplo disso é o HCl mais o NaOH, que formam o NaCl, cloreto de sódio, mais a água, que a gente já está habituado, por assim dizer. Os sais, por sua vez, também podem alterar o pH. Um sal neutro é um sal que não vai alterar o pH. Para um sal ser neutro, ele é proveniente de uma reação de neutralização, ou seja, uma reação ácido-base entre uma base forte e um ácido forte. Exemplo mais claro é o que eu tinha dado anteriormente. NaOH, base forte, metal alcalino, HCl, ácido forte, halogênio, vai dar NaCl, que é basicamente sal de cozinha, mais o H2O. Caso o meu sal seja proveniente de uma reação ácido-base com uma base fraca e um ácido forte, eu vou ter um sal ácido. Pensa no seguinte, a base é fraca e o ácido é forte, então eu vou ter um pouquinho da força do meu ácido ainda lá na minha base. Exemplo disso, por exemplo, é o cloreto de amônio, que é o exemplo que meio que a gente mais usa, por assim dizer. O NH4+, é proveniente da amônia. A amônia é uma base fraca. O Cl é proveniente do HCl, que eu tinha mostrado anteriormente. Halogênio, então, é um ácido forte. Em meio aquoso, NH4+, consegue reagir com a água, formando um equilíbrio com a amônia e gerando H3O+, que é um ácido. Ou seja, sais ácidos, sais provenientes de uma base fraca com um ácido forte, reduzem o pH da água para algo menor que 7, considerando que o estado inicial de pH da água seja 7. Já um sal básico é o oposto. Pensa no seguinte, se eu reagir uma base forte com um ácido fraco, eu ainda vou ter um pouquinho da força da minha base, correto? Porque a base é forte, mas o ácido é fraco. Ou seja, um sal básico aumenta o pH da água. Exemplo disso aqui é o carbonato de sódio. Carbonato de sódio é proveniente do NaOH, que é a base que eu também tinha mostrado anteriormente, hidróxido de sódio, metal alcalino, base forte, e ácido carbônico. Ácido carbônico é um ácido com carbono. Ácidos com carbono são todos fracos. Em meio aquoso, hidróxido de sódio vai liberar 2 íons Na+, mais um íon carbonato. Na+ é proveniente de uma base forte, ele não vai reagir com a água. Mas o carbonato é proveniente de um ácido fraco. Consequentemente, o íon carbonato consegue reagir com a água, formando o bicarbonato e OH-.
O bicarbonato, por sua vez, também consegue reagir com a água, formando o ácido carbônico, mas o OH-. Desse jeito, o sal básico consegue reagir com a água, liberando o OH-. Como ele libera o OH-, esse OH- consegue reagir com H+ da própria água, seja da autoionização ou mesmo que estava lá no meio por algum outro motivo, aumentando o pH do meu meio. Se, considerando um meio que seja simplesmente água pura, que todo o pH inicial seja 7, o pH com a liberação de OH- será maior que 7. Por fim, o que também costuma muito considerar para alteração de pH, seja da água, do solo, do ar ou de qualquer outro meio, são os óxidos. Óxidos é qualquer espécie binária, ou seja, são formadas por dois compostos, seja uma molécula ou seja um íon, em que um vai ser oxigênio com NOx-2 e o outro vai ser qualquer outro elemento. Menos eletronegativo, no caso. Ou seja, o único elemento que não forma um óxido é o flúor. Eu posso ter os óxidos neutros, assim como eu tenho os sais neutros, que são óxidos que não alteram o pH da água. Ou seja, eles não reagem com a água. Exemplo disso são o N2O, o CO, monóxido de carbono, e o NO. Meio que os óxidos neutros não tem muito como a gente lembrar deles, então eu aconselho só decorar eles, porque eles são poucos. Oposto ou análogo a um sal ácido, eu vou ter um óxido ácido. Um óxido ácido vai ser um óxido que reage com a água, tornando o pH do meio menor que 7. Exemplo disso, CO2, SO2, SO3, NO2, que são basicamente todos os óxidos ácidos. Óxidos ácidos, em geral, são provenientes de um ametal e um oxigênio. Se a gente for ver, os óxidos neutros também são provenientes de um ametal com o oxigênio. Só que os óxidos neutros são menos, então é mais fácil decorar quem são os óxidos neutros e depois pensar que qualquer outro que não seja neutro será ácido se é proveniente de um ametal. O óxido neutro mais comum é o CO2. O CO2, no caso, é responsável pelo pH natural da água. O pH natural da água está por volta de mais ou menos 5. O pH da água, naturalmente, vem do CO2. O CO2 do nosso ar, reagindo com a água, forma o ácido carbônico, que eu tinha mostrado anteriormente. Ele é responsável pelo pH da água ser menor que 7. O pH da água não é tão igual a 7, justamente por causa da atmosfera, que é rica em CO2. Só que aí é que vem um problema. A gente geralmente libera bastante SO2, SO3, NO2 para a atmosfera pela combustão de combustíveis fósseis. Os enxofres aqui são provenientes de heteroátomos na cadeia da gasolina, por exemplo. E o N também vai ser um heteroátomo, ou às vezes vai ser alguma amina ou algum outro composto que eu estou queimando junto com a gasolina. Esses compostos geram a chuva ácida. O SO2 reagindo com a água forma o ácido sulfuroso, H2SO3. Já o SO3 reagindo com a água forma o ácido sulfúrico, H2SO4. Por fim, duas moléculas de NO2 mais a água formam tanto o ácido nítrico quanto o ácido nitroso. Todos esses ácidos são responsáveis pela chuva ácida, que é um dos problemas ambientais mais sérios nas grandes cidades por causa da emissão de muitos combustíveis fósseis. Análogo aos óxidos ácidos e um análogo oposto, nós teremos os óxidos básicos. Óxidos básicos são aqueles que reagem com a água e aumentam o pH para algo maior que 7. Em geral, eles vão ser compostos por um metal e o oxigênio. Esses metais geralmente estão na primeira e na segunda coluna da tabela periódica. São os metais alcalinos e os alcalinos terrosos. Não quer dizer que os outros metais não possam ser óxidos básicos, mas são menos comuns, por assim dizer, porque eles têm uns comportamentos mais... Eles podem ter outras reações mais interessantes do que simplesmente formar um hidróxido. Um exemplo disso aqui é o óxido de sódio, que reagindo com a água forma 2NaOH. Outro exemplo que a gente usa bastante é o cal,
que reagindo com a água forma o hidróxido de cálcio. Esse é o princípio da calagem. A calagem é uma coisa que a gente usa bastante nos solos brasileiros, porque um solo produtivo para a agricultura tem que estar mais ou menos entre 5,5 e 6,5. Os solos brasileiros são considerados ácidos, porque eles estão abaixo de 5,5, porque eles são ricos em minerais de ferro, como a hematita, e em minerais de alumínio, como a bauxita. O ferro e o alumínio conseguem reagir com a água, diminuindo o pH do meu solo. Portanto, geralmente eu faço esse processo de calagem, que é basicamente a adição de carbonatos, que são sais básicos, ou de óxidos básicos. Os mais comuns é o carbonato de cálcio e o carbonato de magnésio, ou o cal, que é o grande conhecido ou favorito para a gente usar, que é o óxido de cálcio, ou o óxido de magnésio, que é menos comum. Eu acho que no geral é isso.